começando o programa Direto ao Ponto, começando a semana. Hoje é segunda-feira, 14 de setembro de 2020. Vem com a gente até às 8 horas da noite. Tem notícia, tem informação, tem bate-papo Direto ao Ponto. Só começando, semaninha também tá só começando. Queremos sua participação, sua audiência. Manda sua mensagem. Nosso WhatsApp é o 99212-8508. Já tem alô, daqui a pouquinho a gente fala todo mundo. Um abraço para todo mundo que tá acompanhando o programa. Agora eu começo dando boa noite para ela, Cléo Oliveira. Boa noite, Cléo. Boa noite, André, Fernando. Boa noite para os fãs da Ana Paula Renault. Falávamos dela há pouco. Aquela que gritou, olha ela. O que eu achei o máximo, tem 20 minutos nós estamos conversando aqui sobre reality show, mas ninguém assiste, né? Não. Ninguém assiste. Deu notícia da Fazenda, de Big Brother. Eu não tenho esse preconceito, não. Mas é porque eu não assisto mesmo. Eu acompanho no Instagram. Eu já declarei publicamente, continuo declarando que eu tô arrasada que o Tooncast saiu do meu canal de TV. Eu não consigo mais ver Pink o Cérebro às 11h30 da noite. Pessoa aí que por isso eu declara isso, vai pro MTV ver de férias com eles. Não, tô dizendo que a pessoa que fala isso tá segura do que assiste. Eu não tenho preconceito, eu vejo pelas redes sociais o resumo, que é o melhor, né? Ah, e sim. Adoro a Ana Paula Renault, adoro mesmo. Ela teve neném recentemente. Adoro também a Marcela, que era uma do Paraná, muito louca. A gente tava no Big Brother, pra quem não tá se lembrando. Não era da Fazenda? Também, mas Também, é porque depois eles vão pra Fazenda. É isso. É tipo o pessoal da MTV que depois vai pro Multishow. Exatamente, depois vai pro Instagram. Não, mas agora do MTV estão indo direto pra Fazenda também. Pro Bis também, eles vão, no sábado eu vi Danilo Caymmi, quem tava apresentando era uma galera do Multishow, eles já foram pra lá pro Bis. O Bis é assim, né? Tem Bis no Multishow. Tem parentada ali, É Fernando Ferreira, boa noite, Fê. Boa noite, André. Tipo o André com as noite, TVs, Cléo né? Ambiel, a Cléo tá a cara da Luiz Ambiel, galera que tá vendo a Fazenda aí. O Vavado, o cara metade, daqui a pouco chega aí também. Não vindo o Tiririca, ele era tá figurinha Eu acho que ele pagava pra participar. Tiririca também. Mas eu prefiro o Vavá, que inclusive já tentou se filiar aqui num partido aqui no Tocantins para ser candidato. Hoje eu tô toda eleição, as minhas notícias são todas relacionadas ao período eleitoral. Vavá pode vir, Tiririca não, né? Tiririca já ganhou, né? Na banheira eu tô dizendo que ele também ia sempre. Olha só, 7h11, vamos fazer o quê? Vamos tocar a vinheta para abrir o programa, começar com notícia, portanto, valendo! Pois é, tava esquisito, mas tocou. E vamos nós então, valendo, vinheta no ar, programa já está valendo, vamos de notícia. Fernando tá no ponto, é isso, Fê? Tô aqui. Vamos lá. Não, eu tava rodando aqui agora, na hora que eu cheguei, tô vendo uma notícia no G1 Tocantins, falando de um adolescente de 17 anos que morreu agora à tarde lá em Augustinópolis, lá no Bico. Ele estava pilotando uma moto, aí você já vai, o adolescente de 17 anos, e aí bateu numa outra moto, com outro moleque de 13 anos estava pilotando. Esse outro menino de 13 anos teve machucado nas pernas. Não, a reportagem aqui do G1 ainda não tem informações. Eu vi isso agora, infelizmente. E a gente já começa a segunda com uma notícia triste dessa, né? De um jovem de 17 anos. Mas também o final de semana foi muito apavorante nas águas do Tocantins, não do Rio Tocantins, nas águas do estado do Tocantins, né? Um adolescente morreu, uma criança de 8 anos estava desaparecida até agora à tarde, depois que o barco que eles estavam virou e afundou no Rio Palmeiras, em Taipas, na região sudeste. Os bombeiros disseram que tinham 8 pessoas no barco quando ele começou a encher d'água. Os outros passageiros, incluindo outras crianças, conseguiram chegar até a margem e se salvaram. Uma outra criança também se afogou, mas acabou sobrevivendo. O corpo do adolescente foi resgatado, mas a criança de 8 anos acabou sendo levada pela correnteza e a galera estava procurando. Ela hoje tinha retomado as buscas. O acidente foi ontem à tarde, num ponto do rio onde a média de profundidade é de 2 metros, mas que tem muita correnteza. Ainda no fim de semana em Palmeiras, já perto da divisa com o Maranhão, teve outro afogamento. O João Paulo Alves Borges, de 22 anos, ele estava, acabou se afogando também lá no Rio, em Palmeiras. O Rogério Marques da Silva também se afogou ao tentar atravessar a pé o leito do Rio Manuel Alves. O leito está baixo, a água está baixa,
e foi perto de São Valério que ele estava, na região sudeste. Os amigos dele falaram que ele não sabia nadar, mas que ele decidiu arriscar a travessia porque achou que o trecho era raso o suficiente. A gente fala muito sobre os casos de afogamento aqui no estado. Pelos meus cálculos aqui, a gente já passou de 50 mortes esse ano por afogamento no Tocantins. É muita coisa. E começamos a falar disso lá atrás. Começamos em janeiro, né, velho? E teve a pandemia no meio desse caminho. A gente falou do que poderia ser um problema, a temporada não oficial de praias, que aí não tem, obviamente. Agora, sabe uma coisa que me chama a atenção? A gente tem falado dos últimos casos que a gente falou aqui, teve muito caso de embarcação que afundou, que virou, nego sem colete, sabe? Uma série de coisas desse tipo. Então, assim, não tá só a galera se afogando na praia porque tava bebendo e resolveu nadar, enfim. Também, a gente sabe, aquela estatística que você trouxe recente falava as características, né, dos afogamentos. Mas muita coisa, então assim, atenção pra galera que tá nas embarcações aí também, tem que tomar cuidado e aquela coisa assim, não vou, sabe, se tá cheio, se não tem colete, parte da gente também, né, esse tipo de situação. É meio difícil, né, Fernando? A pessoa ela não tá às vezes indo porque não tá indo curtir uma praia, tudo, às vezes precisa atravessar. Não, sim, que as condições às vezes são únicas. Eu preciso atravessar para ir em tal lugar, eu preciso. O que eu acho nesse caso, mas assim, o pessoal tava num acampamentozinho. Não, a irresponsabilidade reina. O que eu acho se você tá com seus filhos, então, né, segura a onda, velho. O que eu vejo nesses casos e acho importante é que as pessoas não se arrisquem. A maioria das pessoas que morrem de afogamento, elas sabem nadar. Porque elas confiam que sabem nadar. Agora, saber nadar numa piscina ou mesmo num rio, numa situação de lazer, de repente, é diferente de uma situação estressante, que é uma situação de afogamento ou salvar outra pessoa. Pode ver que tem muitos casos, não tem estatística, mas sei que são muitos, de pessoas que entraram para salvar alguém. Ou para lógica. Semana passada, teve a adolescente que tentou para salvar e ela acabou morrendo, né? Eu entendo que é totalmente difícil. Imagina você ver uma pessoa querida se afogando. Eu acho que involuntariamente a pessoa acaba indo sem pensar mesmo. Mas assim, não arriscar em locais que são considerados perigosos. A gente tem aqui perto de Palmas o Funil, que vira e mexe morre alguém lá que nada muito bem, porque vai se arriscar em locais que não são seguros. Então, quando os bombeiros fazem aquela área de segurança e determina onde é seguro, aquilo, né? Não é porque ele tá sem coisa para fazer, inventou uma coisa, é porque é um estudo para te indicar para você curtir com segurança. Olha só, 7h17, o Geilson Galvão tá mandando pra gente de cara um boa noite, iluminados, ótima semana, e comentando a notícia, Fernando, falando que infelizmente muitos óbitos relacionados a afogamentos, misto de imprudência, imperícia e excesso de confiança. Como a avó dele diz, água não tem cabelo. Eu costumo dizer isso aqui também. Perigo na água. A gente tá sem transmissão. Tá transmitindo? É eu que não tô conseguindo, então. A gente tá transmitindo, inclusive, a Ana Paula, nossa amiga, The Best, lá de Conceição, quer saber como você faz a sua hidratação, Fernando, que seu cabelo está fantástico. Relaxamento, é isso? Não, relaxamento é você. Parece que eu fiz uma chapinha nessa franja hoje, que já tá grande, eu não tô tendo coragem de cortar. Só parece. O do Fernando é hidratação, o seu que é um relaxamento. E o seu, Cléo? O meu é chapinha. É banheira do Gugu. Hoje é aquele cloro. Hoje tá penteado, banheira do Gugu com sabonete e cloro. Olha só, 7h18, a gente falou dos perigos na água, perigo na terra também agora, anote esse número, 2.655, esse é o número de focos de queimada registrados no Tocantins nos primeiros dias de setembro. Quem informou isso foi o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A gente sabe que essa época do ano, mês de setembro, é possivelmente o mês mais quente do ano, mais seco. Também a umidade vai lá embaixo, o termômetro vai lá em cima. Ainda assim, sabendo de tudo isso, a gente está tendo um recorde, não é só aqui. Ontem eu vi uma foto da NASA publicada que o Brasil é uma série de pontinhos vermelhos de focos de queimada no Pantanal na Amazônia, e o ministro, e aí nós vamos abrir uma aspas
do tamanho dos meus braços, assim, para falar o ministro do Meio Ambiente, achou de bom tom fazer escárnio postando videozinho andando num carro de boi, dizendo que tá tudo bem. Ele que ficou famoso na frase vamos passar boiada enquanto tá todo mundo preocupado na semana com passada, o coronavírus. Ele falou, né, que na Amazônia não estava tendo incêndio, postou até a foto do mico-leão dourado, que não tem na Amazônia, da Mata Atlântica. que fica na Mata Atlântica ali perto. E hoje, André, você está falando dos incêndios. Agora há pouco eu recebi pelo Twitter um vídeo que foi em Bernardo Saião agora à tarde. Assim, é aterrorizante, cara. O fogo tomando conta mesmo e você vê o gado correndo do fogo, sabe? Ai, mas assim, triste. correndo quase que no fogo mesmo. Muito triste, cara. Teve um vídeo também do Pantanal dos animais correndo, você mal distingue que eles estão no horizonte, com aquele horizonte de laranja. Estados Unidos também tá uma Estados coisa Unidos, horrível, na Califórnia, né? Também tá terrível. Aqui a gente sabe que é um problema anual. Vou aqui até mandar um abraço pro pessoal, pros brigadistas que estão lá em Mateiros, que estão saindo de madrugada para peitar o fogo na Serra do Espírito Santo, nas redondezas do parque, e voltam no fim de tarde, o pessoal dando o famoso gás para tentar combater as chamas lá. Um abraço, pessoal, que tá nessa lida. Bom, 7h20. Algum alô rapidinho antes de ir pro intervalo? Podemos ir? Eu tenho alguns alôs aqui especiais de aniversário de hoje. Mandar um beijo enorme pra Ana Clara Araújo, minha sobrinha linda, tá fazendo aniversário hoje. Meus queridos amigos James Possap também faz aniversário hoje. O James, um abraço enorme. Falando do Jalapão, o James é um entusiasta também da questão do turismo ambiental também, né? Com a preservação ambiental. Ricardo Alves está lá, não está em Ipatinga mais, eu esqueci a cidadezinha onde o Ricardo está morando, mas está lá todo felizinho, fazendo aniversário hoje. A Júnia está grávida, a Clara vai chegar daqui uns dias. E mandar um beijo especial para Arlete Carvalho, que é nossa ouvinte de todos os dias, que fez aniversário nesse domingo. Verdade. Falando em aniversário no sábado, e minha sobrinha Beatriz fez aniversário no sábado também. Beijo, Bea, querida, mamãe da Cecília, coisa mais linda do mundo, minha sobrinha neta. Eu tenho uma sobrinha neta. É esse. Eu morro de medo. Do que, meu? De ter um sobrinho neto, alguma coisa assim. Tem que ter netos. Assim. Não, você tá livre disso. Eu também. Mas sobrinho neto, eu tô correndo riscos. Inclusive, meu sobrinho que tem 17 anos sempre tá falando como deve ser bacana ser pai. E tá puxado, olha. No próximo bloco, a gente vai falar, pelo menos você percebe um sentimento paternal, né? Mas ele sempre fala como deve ser interessante ser pai. E como deve ser bom. E você fica desenvolvendo ele. Tem nada de interessante ser tia-avó. Não, eu prego o terror porque não é época, né? Eu falei pra ele, inclusive, quando ele me disse isso, eu falei assim, olha, deve ser horrível. Olha aqui, a gente tá aqui agora passeando. Imagina se tivesse filho, não tinha como passear. Ele me disse assim, mas deve ser muito bom passear com o bebê. Falei, olha, falei pra minha irmã, entrego pra você que o filho é seu. Olha, no próximo bloco a gente vai falar, sabe de quê? De pessoas que estão com contas rejeitadas. O TCU divulgou hoje uma lista. São pessoas que não podem se candidatar nas eleições desse ano. Aqui em Palmas são 46 pessoas, no Tocantins mais de 7.000. A gente vai falar disso. Tem pré-candidato aqui em Palmas nessa lista, hein? Vamos falar disso e muito mais. Mande sua mensagem pro nosso WhatsApp 992128508. Estamos ao vivo também no Facebook, direto ao ponto Tocantins, na página da Jovem FM 104.7. Tá no Insta hoje, Cléo? No Insta não, hoje não. Hoje estamos no Face. Hoje a gente tá Zuckerberg Filhos. Direto ao ponto no seu rádio. Segundona, semana tá só começando, 14 de setembro de 2020. Alôs, Fernando. Alôs, a gente falando do Jalapão, de Mateiros, de tanta coisa. São Félix, que a gente não pode deixar de falar. Catiane Rodrigues está aqui. Um beijo pra Catiane. Tá lá em São Félix do Jalapão. João Wilson Dutra. O Vavá. Camila Vittier. Não vai nem entender nada. Maria Barbosa, Datas Martins e Célia Bandeira também está aqui com a gente. Um abraço para vocês. Cléo? Tudo bem? Tudo bem, Cléo. A Ana Paula tá aqui querendo saber a hidratação que o Fernando faz, que ele brinca e não fala. Ele é daquele tipo que não quer contar. Eu uso condicionador, porque meu cabelo é muito oleoso. Eu uso um shampoo
Pra cabelo preto. Dimension 2 em 1. Não, uso só aquele mesmo. E, assim, eu sei qual Nem é. fabrica mais, acho que o time. E aí é o seguinte, mesmo com essa mecha branca aqui na testa, eu ainda uso. Essa mecha mirou no William Bonner, acertou no Chimbinho. Nossa, acabou contigo. Não aceita. Ai, gente, eu nem mecha tenho só o cabelo branco. Tem uma mecha Você tem uma mecha preta, né? Olha. Ela tá do meu lado hoje, você viu, né? Você tá com a mecha preta, foi maldade também. Olha, gente, eu tenho aqui uma mensagem pra você, Fernanda, sua irmã Miriam. Manda beijos hoje pra... Ana Clara. Não, eu falo, você sabe que aqui tem a quebrada, né, que eu não consigo ler. Essa tela é dividida, né? A minha tela é dividida, é mandar um beijo Com pra duas alguém. telas. Que eu não Mandei consigo já, ler. lógico. Como é que eu não ia mandar beijo pra minha sapinha linda? Sapinha, é isso. Tá, e vamos de notícia? Vamos lá. Bom, pode ser daqui. Gente, você sabe que de novo a gente escapou, né? A NASA tá avisando agora a gente com horas de antecedência. Mais um asteroide passou, astronomicamente falando, raspando o planeta Terra. Descoberto há apenas um mês, o asteroide 2020 QL2 pode ter algo entre 53 e 120 metros e passou raspando a Terra, raspando o suficiente para a NASA considerar potencialmente perigoso. Foi a primeira vez que essa rocha foi avistada, está voando a uma velocidade de 38 mil quilômetros por hora e passou uma distância de 6,8 milhões de quilômetros, que é bem ali. Pensando na nossa Via Láctea, é bem ali. Agora, o meteoro, a gente fica falando, vem meteoro, você fica zoando a gente, né? Você fica passando, raspando. Eu não quero que venha meteoros, porque a gente vai morrer. Eu quero que venha vida pra resgatar a gente. O pessoal lá tem os micróbios lá de Vênus. Eu vi, mas Os micróbios não micróbios. resgata, né? Tipo, tá longe ainda. Mas olha, inclusive teve um tweet de Deus, que tem um perfil de Deus. Não é o criador, não, é o God mesmo. Porque o criador é aqui do Brasil. É o Henri Cristo, no caso. É o perfil God. Ele colocou o seguinte: existe vida inteligente em outros planetas e eles não estão vindo pra cá por isso. Porque eles são inteligentes. Eu tô acreditando. Eles sabem o que fazem, Tô né? achando também. Gente, Eu imagino os áreas conversando assim, escuta, vamos passar férias lá na Terra. Ele, putz, cara, na Terra, tanto lugar legal pra gente ir. Não, vamos fazer uma aventura lá, lugar diferente. Não, cara, ninguém vai naquele lugar mais não. e assim... Só no Jalapão, né? Porque o mundo vai acabar e o Tocantins continua. Exatamente. Aqui demora de tsunami, não chega aqui. Mas o Pode olhar o meteoro mapa. caiu, a gente não pode esquecer da Serra da Cangalha lá em Campos Lindos. Campos Limpos. Campos Lindos, né? Foi o Olha, meteoro que caiu lá. vamos sair das especulações e vamos falar agora do processo eleitoral. Esse ano tem eleição. Vem, meteoro. Esse ano vem Vida Inteligente, me leva. Aliás, vou dar notícia logo, depois eu vou mandar um abraço para as minhas amigas aliens e explico o que é. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, ele recebeu hoje, no fim da tarde, uma lista com cerca de 7 mil nomes de gestores públicos que tiveram as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União, devido a irregularidades que não são mais sanáveis, já passou por todas as etapas de condenação, não tem mais como recorrer. As informações são do TCU, né? Como eu disse, vão ser usadas pela Justiça Eleitoral para barrar candidaturas nas eleições municipais desse ano. Em resumo, são pessoas que são ficha suja, que o ficha suja tem que ter, né, passado por todas as instâncias para poder recorrer. Os números são muito amplos, né? Mostra aí uma série de situações que o eleitor tem que ficar atento, porque quando chegar o registro de candidaturas, ele não deve votar nessas pessoas, né? Porque depois vai entrar naqueles processos de sai prefeito, sai vereador, perde mandato, aquela coisa toda. Porque o ficha suja muitas vezes insiste na candidatura, confiando em recursos e coisas desse tipo. Aqui no Tocantins são 7.354 pessoas com contas rejeitadas e julgadas. Então são 7.354 pessoas inaptas. Isso vai vereador, deputado? Isso aqui prefeitos, são prefeitos, prefeito, secretário, pessoas que não necessariamente secretário, pessoas que foram ordenadores de despesa em órgãos, que assinou lá, né, despesa e teve alguma irregularidade, não conseguiu provar que não teve dolo, coisa do tipo, elas foram condenadas. No Tocantins, como eu disse, são 11.546 contas
condenadas sem mais recurso e 7.354 pessoas. Aqui em Palmas são 55 contas e 46 pessoas. A lista está no site do TCU. Se você entrar, você que acompanha um pouco do cenário político aqui no estado, também em Palmas, vai encontrar nomes conhecidos, eu diria, de pessoas que já foram prefeito no interior, também vereadores e coisas do tipo. Um dos pré-candidatos de Palmas está nessa lista. Eu não vou dizer o nome, porque ainda está rolando o prazo de convenção, está rolando ainda o prazo para registro de candidatura, exatamente. Mas é bom você ficar atento a esses nomes, né? Porque são pessoas que às vezes insistem na candidatura e só vão gerar prejuízo lá na frente. 7h38, Fernando, notícia? Eu ia falar da Covid, né? Dos números de hoje, que... Inclusive com pré-candidato em Palmas também, entre os números. Entre as vítimas, né? Que foi infectado. Infelizmente, né? Nós passamos os 60 mil casos desde março, quando foi confirmado o primeiro caso aqui. Estamos com 60.035 casos, destes 41.809 estão recuperados, mas ainda temos 17.413 ativos e, infelizmente, 813 pessoas morreram. Esses são os dados de hoje. Palmas continua com a cidade do estado com o maior número de casos acumulados, a seguir de Araguaína, que está ali pau a pau, os dois 14 mil e pouco casos, mas infelizmente foram confirmados em todos os municípios, 139 municípios. Não tem nenhum lugar que tem só um caso mais, assim. Porto Alegre do Tocantins, Novo Alegre são os dois municípios com o menor número de casos, que os dois registraram 4 casos. As mortes, como eu disse, que foram registradas no domingo, foram 4 óbitos registrados. Um cara de 34 anos, um outro senhor de 95 anos, a gente estava falando isso também. A gente se entristece quando a gente pega uma pessoa muito jovem que morre com uma doença dessa, mas ao mesmo tempo a gente pensa num cara que viveu 95 anos e o outro de 87 anos que morreu com isso, né, cara? Olha só. Viveu a vida toda, passou por tanta coisa pra morrer com uma doença que ainda é sem controle, que a gente está só parado esperando vacina e a maioria das pessoas se comportando como se ela não estivesse aí. Isso que eu ia comentar, claro, porque ninguém tá parado esperando vacina, todo mundo na rua esperando vacina, mas André, todo mundo na rua. Tem comentário sobre a sua notícia, o Juscelio Santos está aqui. Boa noite, meninos. Só nós mesmos, tranqueira para viver nesse planeta. Tá o comentário do nosso ouvinte. Olha só, 7h40, tem música, tem intervalo, também tem Na Volta Não Vá para os Grupos, Sem Saber. A gente vai até às 8 horas, continue participando, você sabe, o WhatsApp 992128508, também lá no Facebook, onde a gente está ao vivo, em cores, com cabelo relaxado, com cabelo com creme, com cabelo com chapinha e com cabelo com cloro da banheira do Gugu. É bate-papo, é descontração, é jornalismo de qualidade. Direto ao ponto. Terceiro e também último bloco do programa Direto ao Ponto. Semana tá só começando, segunda-feira, 14 de setembro de 2020. Mensagens que nos chegam aqui, a Ana Clara lá do Orenium tá mandando, quer participar do concurso do auxílio da jovem. O Geilson tá comentando aqui, falando de negacionismos governamentais, Meio Ambiente e Saúde impulsionam para que a floresta vire cinza e mais vidas sejam ceifadas. Até quando tolerar esse desgoverno? Tá tenso mesmo, Geilson. Voto com o relator. Fernando. Mandar um abração aqui pro Márcio Vieira Manuel, tá aqui com a gente, nosso fotógrafo oficial, né, Cléo? Do Carmo Ferreira Costa, Jamel Simão, Memel, quanto tempo que eu não te vejo, né? Tá aqui ouvindo a gente, minha irmã Miriam, a Cléo já falou, Márcio Alexandre Furrô, Cleide Veloso, um beijo pra Cleide, Paulinho Gomes, Júnior Chagas Botelho, Juscelio Santos, a Cléo já falou aqui também, Mário Augusto com a gente aqui. Valeu demais a galera toda participando aqui pelo Facebook da Jovem FM e também do Direto ao Ponto Tocantins. Vamos pros grupos? Vamos pros grupos. Vamos pros grupos, então você não pode ir
para os grupos Sem Saber da triste notícia da música sertaneja brasileira, a morte do Parrerito, do trio Parada Dura, era integrante do grupo desde 1988, morreu na noite deste domingo, dia 3 de setembro, aos 67 anos, em um hospital de Belo Horizonte, com complicações aí da Covid-19. Parrerito é um dos personagens icônicos da música sertaneja, muitas, praticamente todas as personalidades do universo sertanejo prestaram hoje as suas homenagens, e nós vamos prestar a nossa também aqui no finalzinho do programa, tocando um popurrí aí do trio Parada Dura. Particularmente eu tenho muito apreço pela música caipira, a música sertaneja raiz, que a turma gosta de falar, o modão, e o trio Parada Dura. Fui no show deles numa pecuária em Miracema uma vez, inesquecível. Cléo? Olha, você não é uma perda realmente lamentável. Você não pode ir para os grupos sem saber da pesquisa do Procon aqui de Palmas sobre preço dos itens da cesta básica, mostrando que a situação está bem complicada mesmo, em relação ao preço dos itens básicos. No caso do feijão, por exemplo, de 1 quilo, o produto foi encontrado de R$6,10 até R$9,49, uma diferença razoavelmente alta. No caso do arroz, que está em alta, literalmente em alta nessa discussão, a variação foi de 25%. O arroz de 5 quilos foi encontrado de R$23,99 e a mesma marca vendida a R$29,99. Fernando? Vamos lá, a gente não pode ir para o grupo sem saber que o IBGE foi autorizado a contratar por tempo determinado 6.500 profissionais para operacionalização de pesquisas permanentes lá do órgão. Os profissionais vão poder ser contratados a partir de janeiro do ano que vem e somente vão ser formalizados mediante disponibilidade de orçamento. O prazo de duração dos contratos deve ser de até 1 ano, podendo ser prorrogado para concluir as atividades. São vagas para agente de pesquisa e mapeamento, supervisor de coleta e qualidade, agente de pesquisa por telefone, supervisor de pesquisas. O edital de abertura das inscrições para esse processo seletivo simplificado deve ser lançado em até 6 meses. É tudo pro ano que vem. Beleza, esse foi o programa Direto ao Ponto desta segunda-feira. Obrigado você que nos acompanhou, você que acompanha a gente a semana toda, até sexta-feira, sempre às 7 horas da noite. A gente está aqui, eu, André Araújo, Cléo Oliveira e Fernando Ferreira, trazendo as principais notícias e informações do dia a dia do nosso estado, do nosso país, da nossa capital, e você sempre, claro, participando com a gente. Perdeu o programa de hoje? Daqui a pouquinho ele vai estar lá na nossa página no YouTube, nosso podcast do Direto ao Ponto. Por enquanto, a gente fica por aqui. Cléo Oliveira, até amanhã. Até amanhã. A gente fala hoje no programa de asteroides, de vidas em outros planetas. Eu quero mandar um beijo pra Lori Canela e também para todas as minhas amigas lá das Aliens, da Ascensão das Aliens. Um beijo para elas. Assim, a Ascensão das Aliens? A Ascensão das Aliens é um grupo muito bacana, liderado pela comandante Lori Canela. Tá lá no Instagram. Um beijo pra elas. A gente tá chegando lá. Para um alien aqui também, o Celso, que tá aqui me mandando fotos de picanha, me chamando para fazer um churrasco. Segundou, Fernando. Segundou. Ajuda, e tá né, ouvindo Fernando? A gente. Um beijo pro Celso e pra Érica Rocha. Celso, fique sabendo que o seu convite pro Fernando nos deu uma ideia sobre uma festa, né, Fernando? Com Sim. Pequenos grupos, rodízio, né? Vamos organizar. Valeu, galera. E é isso aí, faça aquele esforço, o possível e o impossível para ficar em casa nesses tempos de pandemia. A gente tá de volta amanhã. Alguém te abençoe. Direto ao ponto. Jornalismo diferente.